Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 17 de janeiro do ano de 2018, e nosso tema hoje é a continuação da reflexão de ontem, e nós falaremos hoje sobre o que fazer em caso de assombração. Bom, se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/voz espiritualista, e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/voz espiritualista. Muito bem, na reflexão de ontem eu conversei um pouquinho sobre o que eu considero sendo uma assombração. Hoje nós vamos falar o que nós podemos fazer quando nós encontramos uma situação de assombração. Então vamos pensar em algumas coisas. Bom, antes de tudo, nós precisamos compreender que grande parte dos espíritos que assombram determinados lugares são espíritos em profundo sofrimento. Existem, sim, espíritos maus, perversos, que não se importariam, por exemplo, em machucar uma pessoa. Mas proporcionalmente, o número daqueles sofredores é maior. E a gente tem que se colocar no lugar da entidade e tentar imaginar o sofrimento pela qual ela passa. Basta você, por exemplo, imaginar, você está bem, você que está me ouvindo aí agora, de repente entra uma bala perdida pela janela, acerta a sua cabeça, você desencarna. Você deixou um monte de assunto inacabado na terra. Você não se despediu do seu filho quando ele foi para a escola. Você não terminou de pagar a última conta. Você não pediu perdão para aquela pessoa que você magoou no passado. Enfim, você pode ter 300 coisas no seu coração que você planejava fazer. Só que você não vai, porque a morte chegou de forma repentina e te tirou do plano da vida. Eu pergunto a você, qual a chance de você se perturbar com isso? Qual a chance de você se revoltar com isso? Qual a chance de você ainda se apegar à sua casa, aos seus familiares, a seus filhos, marido, esposa, etc. E eu acredito que uma grande parte daqueles que me ouvem certamente vai dizer que a probabilidade seria razoavelmente grande. Porque nós somos humanos, nós somos falhos e não estamos isentos de todas essas problemáticas que sucedem aos espíritos que por uma razão ou por outra estão assombrando os locais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender essa diversidade e saber que nós estamos lidando com gente, porém pessoas perturbadas, apegadas e que estão atrapalhando o fluir do tempo para aquelas famílias que estão naquele local. Então é muito importante compreender isso. E por que eu acho importante? Além de tudo que eu já disse. Porque frequentemente há uma falta de respeito a essas entidades. Se você assiste, por exemplo, aqueles programas de assombração, você há de concluir comigo que as atitudes daqueles pesquisadores e seus métodos são praticamente infantis. Eles não conhecem direito o mundo espiritual. Eles têm às vezes opiniões completamente sem base alguma sobre o que está acontecendo. E em momento algum você vê eles tendo compaixão, piedade, misericórdia, interesse fraterno por aquelas entidades. Eles brincam, eles desafiam, né? Como se toda entidade que assombrasse um local fosse perversa. Chamam para a briga. Aliás, tem um episódio que eu vi recentemente, eu não me recordo agora o nome da série. Eu sei que era um casal, bem jovem, o rapaz chamava Nick, é uma série que de vez em quando passa, mas eu não me recordo o nome da série. E eles passavam um fim de semana numa casa assombrada. E eles foram para uma casa assombrada, passaram lá final de semana, captaram vários fenômenos. Quando o Nick saiu da casa, aparece lá no documentário, que ele sentia aquela presença que ele percebeu na casa, o acompanhando,
mesmo depois de um mês que as gravações tinham se encerrado. Ele sentia a entidade na casa dele. Ele começou a vivenciar os mesmos fenômenos que ele via naquela casa, na casa dele. E o que explica isso? Uma coisa muito simples. A entidade ficou completamente irritada com essa intrusão e foi atrás do cara para tirar a sua satisfação. Então eu achei interessante porque essas séries sobre investigadores de casa assombrada geralmente não mostram essas coisas, mas isso acontece. Se você vai num local que é assombrado com desrespeito, com deboche, achando que aquilo ali é um simples ignorante, calma lá, nem sempre. E ainda que fosse, essa não é a atitude correta de uma pessoa que está num caminho espiritual. Então, é muito importante considerar isso. Bom, vamos dar aqui um exemplo para a coisa ficar mais pessoal, como eu gosto, e não ficar só no campo da teoria. Algum tempo atrás, quase 2 anos atrás, eu estava junto com a minha noiva, à época, né, hoje esposa, procurando uma casa para alugar, que a gente pretendia casar. E numa das casas que a gente foi, a gente estava de moto, ela desceu, ela chegou até o portão e falou assim: Léo, parece que eu vi alguém na janela da casa. E eu brinquei, falei, não tem nada disso não. E quando eu cheguei próximo do portão, como médium sensitivo que sou, imediatamente eu senti uma presença extremamente negativa. E eu falei para ela, vamos embora. E não voltamos naquela casa e eu não alugaria aquela casa. Por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que vai contra o espiritualmente correto, né? Não tem o politicamente correto, vamos falar do espiritualmente correto. Mas é muito importante isso que eu vou aqui dizer. E quem é médium na prática sabe que é verdade. Bom, o simples fato da pessoa ser médium e se dispor de alguma forma a fazer um trabalho de caridade é suficiente para atrair para si olhares de obsessores dos consulentes. Isso é uma coisa realmente curiosa. Se de repente uma pessoa que sofre uma obsessão muito grande vai no terreiro e aquela pessoa é auxiliada pela sua entidade, muitas vezes encontra a cura que ela estava precisando, a orientação que ela buscava, muitas vezes aquele obsessor vai investir contra você. Já que ele não pode investir contra a entidade, ele vai investir contra o médium. Então, com frequência, o médium tem, além dos seus próprios obsessores, fruto de desavenças do passado e também de erros do presente, ele ainda acaba tendo em seu encalço os obsessores dos outros a quem ele ajudou e fez caridade. É claro que apoio espiritual não falta, proteção espiritual não falta, mas é muito importante considerar isso porque os médiuns têm que estar muito bem esclarecidos a este respeito. Isso existe sim, e claro, a entidade vai tentar fazer o possível para afastar a sua vítima do local que poderia lhe tirar o vínculo, né? Então, isso acontece. Então, embora a nossa cultura pregue com frequência que nós homens temos que ser machão, não ter medo de nada, eu aprendi com a espiritualidade a não desafiar e, dentro do possível, evitar todos os problemas que eu possa evitar. Então, por exemplo, se eu identifiquei claramente que há uma entidade ligada àquela residência e uma entidade que se mostrou tanto a mim quanto a minha esposa, para que eu vou alugar aquela casa? Para que eu vou comprar essa briga? Com tantos problemas que eu já tenho na minha vida, será que realmente vale a pena eu arrumar mais essa dor de cabeça para mim? Então, é como eu disse, isso pode não soar espiritualmente correto, mas é um conselho útil que todo médium tem que refletir. É claro que muito diferentemente é a situação de alguém que é morador de uma casa que bate na porta de um terreiro para pedir um auxílio. A gente não pode virar as costas a ninguém. Mas o médium não pode se achar um super-homem achando que ele pode tudo e sair batendo e dando peitada em qualquer desafio que aparecer pelo caminho como se ele fosse resolver tudo num passo de mágica.
É preciso ter muita consciência de que isso é algo extremamente perigoso, cansativo e frequentemente ele pode se dar muito mal. Então temos que estar ciente disso. Então, resumindo, se não tem nada a ver com você, sai fora. Não compra essa briga não, porque pode ser que você vá perder, que você vai sair dela machucado. Mas e aí, Léo? Eu conheço uma pessoa que mora numa casa, essa casa dela é assombrada e ela veio me pedir uma ajuda. O que eu faço? Primeiro de tudo, se você não tem um conhecimento espiritual muito profundo, simplesmente procure ajuda também. Não se meta nisso. Se você nunca teve essa experiência, se você nunca dialogou com o espírito em estado de revolta, ou muito nervoso, ou muito bravo, ou muito triste, se você não é uma pessoa de fé, não tem uma fé robusta, simplesmente não se meta nisso e ajude ela a procurar ajuda. Bom, mas eu sou um médium em desenvolvimento lá no terreiro e a pessoa me pediu ajuda. O que eu faço? Peça ajuda para médiuns mais experientes. Converse com o chefe espiritual da casa. Não é interessante que médiuns em desenvolvimento adentrem ambientes espiritualmente perturbados. Então, se a pessoa não tem um profundo conhecimento espiritual, não tem uma fé muito robusta, ou é um médium em desenvolvimento, não se metam em querer espantar a assombração, como se fala, porque isso frequentemente termina mal, tá? Bom, mas eu tenho alguma experiência, eu tenho conhecimento, eu já sou médium, já desenvolvido há algum tempo, eu já conheço meus guias, tudo isso, a pessoa veio e me pediu ajuda. Ok, primeiro de tudo, submeta o caso a seus guias espirituais. Peça que eles deem uma olhada e depois te retornem com uma opinião. Se seus guias te falarem, ok, vamos lá, vamos fazer um trabalho, 100%. Se eles falarem, não vamos fazer esse trabalho, porém deixe com a gente, porque nós é que vamos atuar, ou seja, o caso vai ser resolvido apenas a nível espiritual, caso encerrado. É só questão de esperar e deixar os guias trabalharem. Mas é muito importante ouvir o que os guias têm a dizer, porque sem isso o médium fica muito vulnerável e muito à mercê do que quer que seja que possa lhe acontecer. Então, me parece muito importante que isso não seja desconsiderado. Então vamos lá, passamos essa fase toda de aviso, vamos para o que de fato interessa, né? Como se faz para resolver um caso de assombração? Bom, primeiro de tudo, é preciso identificar qual é o espírito e por que essas manifestações estão acontecendo. Ou seja, o espírito que está lá é um antigo morador que está apegado à casa? É um espírito simplesmente que está ali porque não tem mais o que fazer e tomou aquela residência como moradia? Qual a razão? Por que ele está lá? Esse é o primeiro ponto a ser entendido. E sem um médium, obviamente, fica muito difícil. Segundo ponto é tentar dialogar com esse espírito. Chamá-lo à manifestação, muitas vezes fazê-lo incorporar num outro médium. Às vezes, nesses trabalhos é comum ir um médium que vai receber os guias para fazer o trabalho e ir um outro médium para receber a entidade ali que está naquele local para que ela possa atuar e dizer a razão pela qual ela está ali. Então, esse é um passo. Próximo passo. Procurar no diálogo estabelecido com essa entidade lhe dar um direcionamento, uma reflexão, uma ponderação sobre o que ela está fazendo. E aí volto lá no começo da reflexão, onde disse que se a pessoa não tiver compaixão por quem está ali se manifestando, ela não vai conseguir. Esse tipo de atitude de expulsa, vai embora daqui, isso aqui não é mais seu, isso aqui é meu, você já morreu, segue para a luz, segue os mentores. Esse tipo de abordagem não funciona. Como eu disse, se coloca no lugar da entidade. Serviria esse tipo de argumento para vocês? Então escuta a entidade, por que ela está fazendo aquilo e conversa com ela para que ela desista. Mostre a ela o tempo que ela está perdendo,
as oportunidades grandiosas que a vida encerra na Terra e no mundo espiritual. Então, o processo de diálogo e esclarecimento. Se a entidade se mostrar de toda refratária, completamente surda, não disposta a ceder, aí a gente passa para o próximo passo. Só que é importante esclarecer o seguinte: nem sempre uma única sessão, um único trabalho onde a entidade irá se manifestar é suficiente. Aí entra a avaliação dos guias do médium, que vai dizer quantas vezes tem que se ir naquela casa, quantas vezes eles vão estabelecer diálogo com as entidades e quando chegar no limite, então eles passam para a próxima fase. Que aí sim, nessa fase, quando a entidade não cede, não modifica os seus propósitos, aí frequentemente entram os guardiões e eles vão direcionar essa entidade até o seu local de destino e merecimento, montando a guarda espiritual naquela casa, fazendo todo um processo de limpeza que pode e deve ser ajudada pela defumação, onde então todo e qualquer resíduo espiritual negativo simplesmente será limpado e aquela casa volta, aquele local, aquela fazenda, aquele sítio, sei lá o que, volta a ser um local normal como todos os outros. Então percebam que esses métodos que passam nessas séries americanas, eles são totalmente invasivos e desrespeitosos. Porque eles chegam lá, dá uma pancada para ver se você está aqui. Por que você está... Sabe, é uma coisa superficial, falta conhecimento. E uma pessoa que tenha conhecimento espiritual, fatalmente, cedo ou tarde, ela vai chegar mais ou menos às mesmas conclusões que eu estou trazendo aqui. Bom, e no caso de uma aparição residual, Léo? Porque aí já não é uma entidade, é só uma energia que está no ambiente, conforme eu expliquei na reflexão passada. E aí? Bom, aí o processo é muito mais simples. Aí basta, geralmente, se fazer uma ou algumas defumações de limpeza. Defumações intensas, defumações fortes, defumações que realmente têm um poder de limpeza muito grande, como por exemplo usando casca de alho, casca de cebola, arruda, guiné, manjericão e por aí vai. Essas ervas por si só são suficientes para trazer uma energia de limpeza profunda, que essa energia vai fazer o quê? Ela vai desgastando, vamos dizer assim, aquele vórtice que ficou ali. Então não pensem que apenas uma basta. Eu mesmo já passei pela experiência de fazer trabalho espiritual em alguns lugares onde uma só defumação não foi suficiente, sendo necessária às vezes 2 ou 3 defumações. Então ia lá, defumava uma semana, esperava mais uma, na outra semana defumava, na outra semana defumava. E assim a gente gradativamente enfraquecendo aquela energia, até que ela voltasse a seu estado normal. Então é isso. Se você conhece alguém que está passando por um estado de sofrimento, por estar vivendo numa casa que é, digamos assim, assombrada, procure ajuda, procure um terreiro, por exemplo. Os terreiros às vezes recebem muitos pedidos para auxiliar as pessoas nessas situações. E se você, sem dúvida, se você bater num terreiro certo, num terreiro bem firmado, num terreiro amparado na caridade, ninguém vai te virar as costas. Por outro lado, não pense que você é o super-homem para sair encarando todas as entidades que existem de peito aberto, porque muitas vezes você não tem a força espiritual que imagina. E você chega lá para expulsar uma entidade que está assombrando e daqui a pouco é ela que te coloca de joelhos. Então é preciso ter muita calma, muito respeito, muita cautela. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado aí a quem esteja passando ou já passou, né? Ou até mesmo vai passar por situações de assombração.
Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.